Olá pessoal, me chamo Aderaldo Silva, como vocês bem sabem, sou engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva pela Cofasp. Estou hoje aqui para produzir mais um conteúdo seguindo as atividades do Atera à Distância. Hoje a gente vai falar sobre o cultivo comercial de rosa do deserto. Pessoal aí que assistiu vídeos de empreendedorismo, pessoal aí de quintais, pessoal a parte de turismo também. Espero que vocês possam curtir bastante esse material. Convidei uma amiga, engenheira agrônoma, que ela tem bastante afinidade nessa parte de plantas ornamentais e plantas medicinais, e ela vai produzir uma série de vídeos. Acredito que alguns vídeos para a gente estar colocando no nosso canal. Tudo bem? Olá, eu sou a Alessandra, eu sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente eu trabalho como engenheira agrônoma na concessão de crédito rural. E hoje eu vou iniciar com vocês uma série de vídeos sobre a produção e a comercialização de plantas ornamentais e medicinais. Nós vamos iniciar hoje falando de plantas ornamentais. Gostaria de deixar um dado muito importante, que é um dado financeiro. É que atualmente o Brasil ele gera cerca de 1 bilhão de reais por ano só no mercado de plantas ornamentais, gerando em média 50 mil empregos diretos e indiretos. Então esse é um mercado que tem crescido muito nos últimos anos. E esse mercado ele tem um diferencial, que é um mercado que pode ser facilmente trabalhado pela agricultura familiar. São plantas rústicas, resistentes, fáceis de plantar, fáceis de manusear, tem um trato cultural muito simples e que você pode cultivar em vasos, muitas vezes vasos de artefatos reutilizáveis, como garrafas PET, potes de margarina. Então, sim, produzir hoje plantas ornamentais e plantas medicinais pode se tornar uma excelente fonte de renda. Hoje, nós iremos falar inicialmente da rosa do deserto. E por que a rosa do deserto? A rosa do deserto ela é uma planta originária de desertos, de um deserto, o deserto do Iêmen, que fica naquela região no norte da África e no sul da Ásia, a região do Oriente Médio. Então, são plantas que automaticamente se adaptam ao clima do Brasil. E a rosa do deserto, quando ela chegou no Brasil recentemente, ela teve uma aceitação muito boa do público. Então, hoje as pessoas pagam qualquer valor por uma rosa do deserto. Então, a rosa do deserto é uma planta, no primeiro slide vocês podem observar que tem uma planta de rosa do deserto florescida em vaso, né? Uma planta de estatura menor. Na outra imagem, aqui, e aí aqui tem uma imagem também da localização do deserto do Iêmen, onde fica a maior, assim, a área onde a rosa do deserto ela surgiu, né? Então, essa imagem da rosa do deserto, ela nos mostra assim, a capacidade de crescimento, desenvolvimento que a rosa do deserto pode ter, que é de até 4 metros. Ela pode crescer até 4 metros. Então, se você plantar no quintal, se você plantar no jardim, ela vai se desenvolver muito bem. Já essa planta aqui, ela está se desenvolvendo na forma de bonsai, né? Ela vai crescer de acordo com a capacidade do vaso. E aí a pessoa, né, que faz o trato cultural nessa rosa do deserto, ela vai precisar estar podando a raiz, ok? Bom, então isso é a rosa do deserto. Se você não conhece, você pode pesquisar mais sobre ela. Se você já conhece, você pode começar a pensar na rosa do deserto como uma fonte de renda, como um negócio. No final,
eu vou falar para você quanto custa ou quanto você consegue vender uma rosa do deserto, ok? Bom, no Brasil a gente tem um produtor baiano, que é o Valmor Adênio. Para mim, o Valmor é uma das pessoas mais conhecidas no Brasil porque ele tem um portal. Então, eu mesma já comprei semente no portal do Valmor. Lá no portal no site dele, chamado rosadodeserto.com.br, lá você encontra sementes, você encontra mudas, você encontra inúmeras formas de você produzir a rosa do deserto, de você multiplicar e transformar isso também num negócio para você. Então, assim, se procurar aqui no YouTube, se você procurar na internet, você vai encontrar outros produtores Brasil adentro. Se você procurar no Mercado Livre, no Marketplace do Facebook, você pode encontrar pessoas que vão te fornecer mudas, ok? E sementes também. Bom, mas falando especificamente da rosa do deserto, o nome científico da rosa do deserto é Adenium obeso. Então, você vai ver muitos canais, muitos produtores de rosa do deserto que adotam o Adenium como sobrenome. Pra você ter ideia, existem pessoas que vivem exclusivamente de produzir e de comercializar a rosa do deserto. Bom, a rosa do deserto, ela é uma suculenta. Olha que legal. Aí você já consegue se identificar melhor com essa planta, né? Ela é uma suculenta. Logo você vai observar que ela é uma planta que não precisa tanto de água, né? Por ser uma planta de deserto, ela é extremamente adaptável aqui à região Nordeste. Bom, como vocês podem ver na imagem, a rosa do deserto ela tem um caule meio que inchado, né? Por ser uma planta suculenta, o que ela faz? Ela armazena, além das raízes, ela armazena as raízes, no caso ela é preenchida com as raízes, mas as raízes são totalmente hidratadas, né? Como qualquer planta de deserto, as raízes elas são entumecidas exatamente para armazenar água. Como plantar, né? Bom, essa é uma espécie que o plantio é muito simples, né? Muito simples. De preferência, né, o plantio ele deve ser feito com sementes, né, que sejam de boa procedência. E para o plantio em vasos, aí nós vamos, né, geralmente se planta em vaso, mas você pode, depois de crescida a planta, você pode transferir para o solo. Você pode colocar sua rosa do deserto no jardim, né, onde você quiser. Então, o que acontece? Na imagem você tem aí 6 passos para montar o seu vaso de forma ideal para a rosa do deserto. Colocar cascalho no fundo. E claro, gente, esses vasos eles precisam ser vasos com furos. O solo, né, o substrato, ele tem que ser um solo de boa drenagem. Porque lembro mais uma vez, essa é uma planta de regiões áridas. Então, ela não é uma planta que precisa tanto de água. Então, você deve preencher o vaso corretamente. Um pouco de areia, um pouco de cascalho. Aí na imagem você tem a argila escondida. O que você tiver. Desde que seja um produto que ajude o vaso a melhorar a drenagem. Para o melhor desenvolvimento dessa planta. Ok? Bom, então o plantio pode ser feito com sementes e com mudas. Você pode adquirir as mudas enxertadas de produtores que sejam confiáveis. Você também pode aprender a enxertar e fazer os seus enxertos. Então, sementes de boa qualidade, né? Para que elas tenham um poder, um percentual de germinação melhor. Onde encontrar sementes? Onde encontrar mudas? Eu coloquei aqui alguns endereços. Tem a loja Rosa do Deserto, que é um portal, tem tudo. Livros, sementes, mudas, tudo. Tem a loja do Valmor, que também tem sementes e mudas. Tem sites internacionais, que você pode procurar, que mandam direto lá da África. Tem também produtores da China que conseguem mandar. Mas aqui no Brasil você pode adquirir essas sementes nessas lojas que eu estou deixando aqui para você. Você pode procurar também no Marketplace da sua cidade.
que é uma ferramenta do Facebook, onde você pode comprar e vender coisas, qualquer coisa, ok? Bom, então como plantar aqui é bem simples, tá? Você pode colocar a semente para germinar, né, no berçário de papel toalha. Você vai fazer o quê? Você vai umedecer, como está aí na imagem, você vai umedecer o papel toalha, que vai estar sobreposto no fundo de uma vasilha, de uma travessa que você tiver. Você vai distribuir as sementes, sem deixar elas ficarem muito próximas, exatamente como está aí na imagem. Vai borrifar água, tá, no papel. Tá? Primeiro você borrifa a água no papel, umedece, depois você coloca a semente. E você vai fechar com um plástico filme. Você também pode colocar para germinar em copinhos. Uma outra forma de propagação da rosa do deserto é através da enxertia. A enxertia é uma forma de propagação assexuada, em que você não vai precisar colocar a semente para germinar, esperar, e também você não vai ter uma planta com desenvolvimento tão lento como é a planta propagada por semente. Então, nós vamos mais adiante deixar um vídeo para vocês só explicando sobre esse tipo de propagação, que é a enxertia. Mas esse é um sistema de propagação já bastante antigo, bastante conhecido. Ele é bastante realizado em frutíferas. Então, é um processo semelhante para a rosa do deserto. E você vai encontrar no mercado muitas plantas de rosa do deserto propagadas por enxertia. Bom, a rosa do deserto, ela é uma planta nativa de uma região árida. Então, o que se deve considerar ao adquirir uma rosa do deserto, ao produzir rosa do deserto? É que ela é uma planta de região árida e que você deve dar um tratamento para ela semelhante àquele que você dá para um cacto. Semelhante, não é o mesmo tratamento. Mas os seus cactos, as suas suculentas em geral, você não coloca água nelas todos os dias. Além disso, você precisa deixar essas plantas expostas ao sol, porque são plantas de luz, de fotoperíodos longos. São plantas de sol pleno, então deixa a sua planta em um espaço que receba luz o dia inteiro. Então, qual é a regra básica para a sua rosa do deserto com relação à rega e à luz? Bom, você deve deixar sua rosa do deserto em um lugar bem iluminado e as regas devem ser controladas. Você vai colocar água de forma controlada. Você pode colocar um pouco, 200 ml em um dia, observar se o solo ainda está úmido, né? Porque tem algumas regiões do Brasil que são muito quentes, temperatura muito alta. Então, o consumo de água pela rosa do deserto pode variar muito, né? Então, o que acontece? Mantenha a sua rosa do deserto nessas condições. Luz, muita luz e pouca água. Você pode colocar um pouco mais de água em dias alternados. O que eu faço com a minha, né, e com as minhas outras suculentas? Eu coloco água de 3 em 3 dias. Então, coloco em média 500 ml de água em uma rosa do deserto como essa. E ela sustenta aí por 3 dias. Então, eu estou numa região bastante quente, em que as temperaturas são altas, a umidade é baixa. Então, essa é uma quantidade de água, né, considerada adequada. Mas você só vai saber mesmo com a prática, né, com o tempo. Então, você precisa ter alguns cuidados com a rosa do deserto. Apesar dela ser nativa de regiões áridas, mas se você vai cultivar essa planta lá no sul do país, em regiões onde a temperatura é mais baixa, né, existe a possibilidade de geada, de temperaturas realmente muito baixas, então você deve ter um certo cuidado com essa planta. Por quê? Porque ela não suporta o frio, ela não suporta o excesso de água, ela é de fato uma planta de regiões áridas. Então, onde ela vai se adaptar bem? Nas regiões norte, nordeste e centro-oeste.
Nas regiões sul e sudeste, você precisa ter um certo cuidado, um cuidado muito maior com a sua rosa do deserto. Não quer dizer que ela não vá se desenvolver, mas você vai precisar cuidar mais. Isto é, naquele período em que as chuvas são frequentes, certo? Naquele período em que a temperatura cai muito. Mas, aqui na nossa região, aqui no Nordeste, aqui na Bahia, nós temos condições excelentes para o cultivo da rosa do deserto. Então, quais são os cuidados básicos, além de evitar o excesso de água, excesso de rega? Periodicamente, você avaliar a necessidade de uma adubação. E o nutriente principal é o fósforo. Então, lá na loja Rosa do Deserto, que eu deixei lá no início para vocês, portal, você vai encontrar produtos que são indicados especificamente para rosa do deserto. Não são produtos caros, mas na sua cidade você pode encontrar em lojas de produtos agrícolas. Então, o que você deve fazer também como cuidado? Monitore as raízes, né? O caule, para evitar a podridão. Se o caule está muito inchado, está mole, você precisa verificar para evitar que esteja ocorrendo uma podridão e com isso a planta esteja morrendo, ok? Além disso, não esqueça da poda da raiz, tá? E também de trocar o vaso sempre que você desejar que a sua planta cresça mais. Ou então, se ela é uma pequena plantinha, você espera que ela chegue ao florescimento, você precisa trocar o vaso. Poda a raiz, faz a limpeza e troca de vaso. Bom, a comercialização é um item muito importante a gente falar, né? Porque você não vai produzir a rosa do deserto só para você. Algumas pessoas, claro, vão ter ali uma rosa do deserto em casa, uma coleção, né, para ornamentar. Mas nós estamos falando aqui de possibilidades de negócios. Então, verificando as diferentes regiões do Brasil, você vai encontrar dentro do território nacional preços que vão variar de 70 a 120 reais. Tá? E o investimento, gente, o grande detalhe é que o investimento ele é muito baixo. Tá? Além de ser uma planta resistente. Não é uma orquídea que você tem que ter um ambiente controlado, você tem que ter um certo cuidado. Mas a rosa do deserto, o tratamento que você vai dar para ela vai ser semelhante ao que você dá para os seus cactos, né? Então, assim, o investimento maior vai ser o quê? Comprar semente. Ou comprar algumas mudas pequenas, deixar crescer e fazer enxertia, ou esperar que elas floresçam e produzam sementes. Mas aí você pode fazer de tudo um pouco. Você pode comprar várias matrizes, deixar se desenvolver para produzir sementes, assim como você pode utilizá-las para fazer o enxerto. Vasos são simples, tá? Em lojas de coisas para cozinha, você pode conseguir vasos de diferentes tamanhos, que para o início, para o início da produção da rosa, você pode utilizar. Então, assim, na maioria das regiões onde as rosas são vendidas, elas são vendidas em vasos simples, como esse da foto. Tá? E aí, onde você vai vender a sua rosa do deserto? Nas feiras, nas floriculturas, nas lojas, nos viveiros, além de você poder comercializar pela internet. Os sistemas de venda das redes sociais, os marketplaces, eles são uma ferramenta excelente. São grupos onde as pessoas postam seus produtos que eles vendem, e outras pessoas compram, pessoas geralmente da sua região. Mercado Livre e o próprio Magazine Luiza, o Magazine Luiza ele permite que você faça sua própria loja. O próprio Magazine Luiza vende rosas do deserto. Olha que interessante, você vê como a rosa do deserto ela está em alta no mercado. Então, até através do Magazine Luiza, você pode vender suas rosas do deserto. Ok? Então, gente, o que nós tínhamos hoje sobre rosas do deserto é isso. Eu espero que você tenha sucesso na sua produção de rosas do deserto. Agradeço a sua atenção. Muito obrigada e até a próxima.
A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.